Aleluia. Ontem eu me deparei num momento, celebrando um casamento aqui na igreja, me deparei com a alegria que eu costumo ver a todo término de culto. Crianças correndo de um lado para o outro. Sempre alguém preocupado, cuidado, vai derrubar isso, vai derrubar aquilo. E as crianças nem aí para nada. Fala, só dá licencinha. E nem licença pede, né? Criança vai desbravando, né? Só para na hora que encontrar uma parede. Mas se não, vai, limpa e continua. Só que essas crianças um dia crescem. Essas crianças um dia, elas crescem, elas procuram então descobrir qual que é o sentido da vida delas. Começam então a ir atrás de conhecimento, querendo já se desprender dos seus brinquedos, se desprender das suas alegrias de criança para começar a amadurecer. E eu me lembro da minha época de criança, eu gostava de várias coisas. Eu me lembro de um jogo eletrônico do Atari que me chamava muita atenção e me chama até o dia de hoje. Um jogo bem antigo que nem me lembro a data da criação dele, mas que chama-se Pac-Man. E esse joguinho, eu me lembro que você, ao comer um negocinho, uma pecinha, te dava a liberdade para continuar avançando, conquistando ali o território e podendo inclusive engolir os fantasmas que apareciam. Alguém jogou esse jogo ou não? Me senti bem. Eu pensava que só a Thaís ia levantar a mão. A minha parceira, né? Sempre. Em tudo, né? Eu não conheço, mas estou contigo. Mas eu começo a pensar. E até pregação eu já penso acerca do jogo Pac-Man. Eu vejo quando nós temos o contato com o Espírito Santo de Deus, nós podemos avançar, ir aonde Ele deseja que nós caminhemos, nos direcionemos, conquistando territórios, inclusive se passar qualquer tipo de assombração, fantasma, capiroto, costa oca, o nome que você der para ele. O que aparecer pela frente você passa por cima. Esse é o poder daquele que confia em Deus, daquele que amadurece e compreende o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. E então a criança vai largando as coisas de criança, como Paulo fala aos Coríntios, deixando as coisas de menino. E aparece então aquela obrigação, precisa trabalhar, precisa ajudar na casa. A maioria, pelo menos, alguns que têm uma condição financeira melhor, talvez não precise, mas é um desenvolvimento para a criança que está na sua fase, indo para uma fase já adulta. Só que chega um determinado momento onde a cobrança pela tua profissão acontece. O que é que você vai ser quando crescer? O que é que você vai fazer? Que faculdade você vai fazer? Qual será a tua profissão? Qual curso você vai fazer? Alguém já passou por essa cobrança na família ou não? Que bom que aqui temos famílias boas que ninguém cobra. Meia dúzia de mão levantou. Então você que levantou a mão, você vai entender o que eu estou falando. Só que chega um momento que a criança, às vezes com falta de orientação, o jovem com falta de orientação, ele precisa de uma orientação na escola, no colégio, ou fazer aqueles testes vocacionais. Alguém já fez teste vocacional aqui para descobrir a sua profissão? Quem não fez já tinha certeza do que ia ser na vida? Alguém está comigo ou não? Vamos dar as mãos e ir embora já? Então vamos comigo, gente, acorda. Visitantes, é uma acorda educado que eu falei agora, tá? Mas eu resolvi fazer esse tal de teste vocacional. Foi muito bom, Diego. O teste me trouxe 26 profissões que eu poderia ser.
fiquei mais certeiro, porque eu poderia ser um administrador, que eu me tornei, poderia ser um veterinário, poderia ser um mecânico, poderia ser um médico, poderia ser um advogado também. Que confusão. E o peso que vem? Qual caminho escolher? Quem aqui já fez mais de uma faculdade? Não precisa se ficar com vergonha, não levanta a mão. Mais de uma faculdade por não ter certeza do que queria. Você sabe do que eu estou falando. Faço primeiro medicina, não é certo, eu vou fazer educação física. Não deu certo a educação física, eu vou fazer física quântica. Mas eu vou tentar. Uma hora eu chego aonde eu quero. Mas isso muitas vezes gera algo dentro de nós. O que é que eu vou ser? Qual será a profissão que Deus separou para mim? O que é que eu vou ser? Eu começo a ser tomado por um sentimento de dúvida, às vezes, de preocupação. Chego até a me irar. Difícil. Não sei para onde ir, estou na indecisão. Nessa noite eu queria compartilhar uma mensagem que Deus está falando há algumas semanas comigo. Abra em Provérbios capítulo 6, versículo 4. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 11. Provérbios 6, versículo 4. A comunicação já tem o tema da mensagem, né? Já tem o tema da mensagem ou não? A mensagem dessa noite é: a ira correta te ativa. A ira correta ativa você para o destino que Deus tem. Provérbios 6, versículo 4 diz: não des sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Amém? O povo brasileiro, ele é conhecido por não cumprir aquilo que promete. Chato isso, né? Somos conhecidos por não cumprir aquilo que prometemos. E quando você promete algo, caso você tenha discordado do que eu falei, quando você promete algo, você tem a certeza de que você irá conseguir cumprir com aquilo que você prometeu? Realmente, pelo menos é algo a se refletir. Quanto dura as suas promessas? Me lembro cada culto de virada de ano, as pessoas vindo com listas. Esse ano vai acontecer isso aqui, ó. Esse ano isso. Se você se lembrar de repente das promessas que você fez em ano novo, provavelmente você já esqueceu de muitas. Muitas você nem lembra, nem foi mais atrás delas. Aí entra aquela dificuldade que nós temos em cumprir. Quem tem filho pequeno sabe quando promete: filho, filha, nesse sábado nós vamos na praça brincar. Nós vamos na praça andar de bicicleta, nós vamos na praça jogar bola.
nós vamos empinar uma pipa, nós vamos brincar, tudo bem? Maravilha, a criança fica daquela coisa esperando o final de semana chegar. Só que na sexta-feira, o João Marcos convida você para ir comer uma pizza na igreja, na casa dele. João Marcos é um personagem, tá? João Marcos convida você para comer uma pizza na casa dele. Mas é uma senhora pizza. Daqui a pouco aparece que nem Jequiti, né? Senhora pizza. Misericórdia. Você que nos visita, delete o que eu falei. Mas aparece um convite tentador de um programa diferente para ser feito, e você fica titubeado e vai até a cama do seu filho e diz: filho, sabe aquilo que a gente ia fazer amanhã? Então, não vai dar. Não vai dar para a gente fazer, vamos ter que remarcar. Tudo bem? Nós vamos ter que mudar, porque veio um convite tentador, vai precisar abortar a nossa missão. Abortar a missão não, porque ele não vai entender em algumas situações. Mas, naquele momento você planta sobre essa criança pequena uma dúvida, porque ela não sabe a diferença entre uma mentira e entre uma promessa quebrada. Logo, muitas vezes você já deve ter escutado o seu filho pequeno falar: pai, mãe, você mentiu para mim. Porque ele não sabe a diferença entre uma promessa quebrada e efetivamente uma mentira. Que difícil, quem tem filho sabe. Ou ainda, quem é casado sabe. Vai prometer para a esposa que você vai levar ela para jantar fora e não leva. Fala aí, Júnior. É difícil. Prometer e não levar é problema na certa. Uma promessa quebrada. E que nós lemos aqui em Provérbios de Salomão. Ele diz já no final ali do que lemos: um pouco a dormir, ou seja, tirando uma soneca, sonolento, e um pouco a tosquenejar ou cochilando, um pouco a repousar de braços, a cruzar os braços. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, como o assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. Uma das falhas que nós temos que superar chama-se adiar, chama-se procrastinar. Nós temos falado muito isso com a liderança aqui da casa, acerca de procrastinação. Passar adiante, adiar. Procrastinar, que do dicionário é deixar para outro dia, ou para um tempo futuro, por motivos repreensíveis. Adiar, delongar, demorar, retardar. Quando você vai passar em casa? Quando é que nós vamos nos ver? Me liga, Lê, a gente combina. Você já ouviu isso? Precisamos marcar, né? Ou de repente, não sei, o irmão trabalha com computador, precisamos combinar de pegar teu computador, né, Boninho? Procrastinação, porque as coisas vão acontecendo, tem compromisso, é algo natural, mas nós procrastinamos. Vou aprender a tocar teclado. Pode ser mês que vem, ano que vem, mas vamos indo. A cada dia mais, adiando. Tenho vontade de conversar com tal pessoa. Vou começar um novo idioma. Vou começar a dieta. A dieta precisa, né? Em tempo de bem-estar nós precisamos. Vou começar, eu preciso de mais de Deus. Eu vou frequentar um culto a mais. Eu preciso mais de Deus. Então entenda como a procrastinação começa. Entenda como nós colocamos a procrastinação presente em nossas vidas. Através do fato de eu me comprometer com algo, sem que ninguém me obrigue. Ninguém me obriga para que eu me comprometa com determinada coisa. Só que o simples fato de eu pensar, que eu vou fazer algo, já me faz sentir bem. Eu vou começar a academia. Só de eu ter pensado, eu já me sinto bem.
mesmo ainda que eu nunca o faça, eu já me sinto bem. Precisamos nos encontrar. Eu vou te ligar, hein? Só o fato de você já fazer a promessa já dá uma melhorada. Amor, eu vou te levar para jantar naquele restaurante. Você já tem um sorriso adiantado aí, alguns dias. Uma promessa, ainda que você não cumpra, mas você já começa a se sentir bem, porque você vai permitindo que a procrastinação entre. Outro problema é o fato de que nós queremos sempre estar bem com os outros. Eu não posso manchar a minha imagem com o Diego. Eu preciso, então tudo que ele pedir para mim eu vou falar sim. Tudo que ele falar consigo. Isso chama-se complacência. O fato de você querer estar bem com tudo. O ato ou ainda o desejo de você comprazer com as pessoas. Deixar as pessoas felizes por satisfação. Uma apreciação lisonjeira. Você querer lisonjear a pessoa sem saber se vai conseguir cumprir com aquilo que você havia prometido. Só que então você falha. Só que então você não consegue cumprir com aquilo que você prometeu. Mas desejou, mas não conseguiu. E agora? O que fazer? Quantos estão aqui e se identificam com isso? Como é difícil encarar uma realidade. Na vida, as coisas se fazem ou não se fazem. Todo o restante é mentira. Só me deixe nessa noite dizer algo para você. Enquanto você procrastina os teus pagamentos ou os teus procedimentos e os deixa para última hora, você gera um mundo de caos. Você gera confusão, pressões, até mesmo loucas corridas para ir tentar resolver aquilo que você procrastinou. Quando você vai procrastinando as suas atividades, você vai gerando muitos danos. Às vezes para você, mas às vezes também para as pessoas que estão ao seu redor. Sofrem por algo que você deixou para depois. Mateus 5, no versículo 37, Jesus faz uma afirmação sobre esse problema fantástica. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Por isso tenha um comportamento perfeito no teu falar. Que o teu falar não tenha sombra de variações. Que o teu falar seja reto, o tal do papo reto. Que não faça curvas, que não tenha as variações. Sabe de uma coisa? Se a tua palavra não vale, você não vale. É difícil ouvir isso, né? Se a nossa palavra não é digna de confiança, nós não somos dignos de confiança. É esse o ponto. É esse o ponto onde nós devemos entrar. Por isso, quando o Senhor vem e encontra um lugar na tua vida, é necessário que haja uma mudança. Se você permite que Ele entre, se você dá lugar para Ele entrar na tua vida, a mudança se faz necessária. O sim passa a ser sim, o não passa a ser não, porque o que passa disso já é diferente daquele que você permitiu entrar. O que passar disso já é de procedência maligna. Por isso, nessa noite eu quero falar de áreas onde nós temos procrastinado coisas. Abra comigo a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 26. É o versículo da mensagem desta noite.
a ira correta te ativa. Irai-vos, uma afirmação, uma permissão. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Lemos aqui que existe uma ira que vem da parte de Deus. Existe uma ira que é acompanhada da permissão de Deus. Uma ira que vale a pena. Uma ira que nos motiva. Deus, Ele nos dirige em uma direção onde nós nos iramos com as coisas que valem realmente a pena nós nos irarmos. E essa direção dele nos faz compreender aquilo que devemos nos irar e aquilo que nós não devemos nos irar. Por exemplo, agora com o bola running aí, tem pessoas que estão acima do peso. Não eu. Outras pessoas precisando de mudança. Eu quero reduzir o meu peso. Eu tô fofinho, eu tô gordinho, eu tô gordinha, eu tô fofinha. Eu preciso mudar. Eu preciso de uma realidade nova. Porque eu já fiz regime da lua, regime da luz, eu já fiz tudo quanto é tipo de regime, mas eu preciso mudar. Não dá mais para continuar nessa lenga-lenga. Não dá mais para ter a minha palavra questionada. Não dá mais. Aí a pessoa chega num ponto e fala, eu preciso acertar as minhas finanças. Olha que ponto eu cheguei. Eu quebrei, eu preciso me alinhar. Não dá mais para continuar dessa forma. Então entenda uma coisa: não existe mudança até que você se ire. Não existe mudança até que a ira venha sobre a tua vida. Não existe a possibilidade de você mudar se aquela situação não gerou em você ira. Aquele sentimento de raiva. O grande problema é que muitas pessoas não se iram com nada. São apenas pessoas que carregam ressentimentos, confundem o sentimento. Com o que você tem se irado nesta semana? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, com quem você tem se irado? Pergunta, eu quero ver você perguntando, pergunta. Com quem você tem se irado? Com o que você tem se irado? É preciso mudança, nós não podemos nos acomodar. É preciso mudança. Se não houver mudança, os ratos passam por cima, as baratas passam por cima, é aquela bagunça. Precisamos de mudança. Chega de paz e amor. Chega de só tranquilidade, de se encostar num barranco, deixa o mundo acabar. Chega disso. Vocês sabem que tem um homem mundialmente conhecido que um dia se irou. Entenda o que eu vou dizer, um homem conhecido, um homem hindu, um homem ali da Índia. Um homem que em determinado momento ele foi estudar direito em Londres. Vocês sabem de que eu estou falando ou não? Gandhi foi estudar direito em Londres. Voltou para sua terra, começou ali em Bombaim a exercer o direito. Depois mais tarde ele foi para a África do Sul. Só que durante a sua última estada nesse país, ele foi tratado como um membro de uma raça inferior. Ele foi menosprezado. Razão pela qual iniciou uma longa luta em favor dos direitos civis de todas as raças. Foi porque aquele homem se irou, um grande trabalho começou a ser feito. E nós temos que reconhecer um trabalho mundialmente conhecido.
Então nós vimos que ali ele se irou tanto que ele propôs, ele começou a fazer algo, ele começou a agir em prol daqueles que estavam sendo menosprezados. Porque ele estava ali com uma ira correta, ele estava irado, porém essa ira ativou aquele homem. Não vou entrar no mérito das suas práticas, das suas crenças, não é isso, mas é a ira que gerou nele, nasceu. Isso fez com que a liderança fosse despertada naquele homem. Ele se torna então um grande líder, mundialmente conhecido. Quando você se ira com algo, nasce a liderança na tua vida. Ativa a liderança na tua vida. Existem dois tipos de liderança. Existe aquela liderança que nasce através de uma preparação, de um estudo, e aquela outra que é natural. Então entenda que todos nós somos líderes de algo. Ou somos líderes da nossa casa, ou somos líderes da nossa família, somos líderes dos nossos trabalhos, dos nossos filhos, ou somos líderes do nosso corpo. Mas somos líderes. A liderança está sobre as nossas vidas. Então, quando você vê que algo precisa de mudança, algo precisa passar por um processo de mudança, é que você precisa ter uma atitude. Então ali vem e nasce a liderança na tua vida. Ali começa então a despertar algo em você. Então quando você se ira por determinada coisa, você tem o combustível que você precisa para ser ativado, para conseguir e consegue ir e comer até o... Gostou da musiquinha? Você não lembra da musiquinha? E vai com a boquinha. E consegue então ir e passar pelo que está na sua frente. Por isso irai-vos. Irai-vos, a Bíblia nos recomenda. Irai-vos. É necessário, não vai ficar irado com a tua esposa, não vai confundir a ira. Em nome de Jesus, entenda. Tem também um outro caso, eu quero dar 3 exemplos. Tem uma outra mulher também chamada Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher também, ela teve um momento onde houve um estalo. Ela chegou ali na Índia e ela começou ali a realizar os seus trabalhos ali assistenciais. Só que ela chegou em determinado momento e viu uma quantidade de leprosos, um número assustador. Só que em frente a um templo hindu, ela viu como que um terreno baldio, um terreno ali onde havia um lixão a céu aberto. E naquele lugar as pessoas limpavam as feridas dos leprosos. Haviam mais pessoas fora do templo do que dentro do templo. E ao ver essa cena, essa mulher se irou. Essa mulher se irou com aquilo que ela estava visualizando, aquilo que ela estava vivenciando. E a ira ativou aquela mulher. A ira ativou aquela mulher. É como quando você chega na sua casa e vê lá a pintura da sua casa toda descascada. E aí passa 1 mês, passa 2, passa 3. Só que chega um dia, você é tomado por uma ira e sai e fala: eu vou comprar essas tintas, eu vou resolver esse negócio. Eu vou resolver esse problema que eu estou adiando há tanto tempo. Eu preciso resolver isso. A força que eu precisava veio por intermédio da ira. Porque Deus nos criou, é que Ele sabe que nós funcionamos dessa maneira. Nós precisamos que o interruptor seja ligado, para então haver uma reação. Outro homem que se irou foi Nelson Mandela. Passou 24 anos preso. E ele não pensava ser nada. Estava ali, imagina. Primeiro ele começa a pensar: se um dia eu sair. Aí depois o tempo vai passando, quando eu sair. Aí não, no dia que eu sair eu preciso mudar. E ele ficou muito tempo ali na prisão. E ele saiu tomado de uma ira por causa do sistema do apartheid, que mexeu com ele. A discriminação que havia, ele foi tomado, ele como homem negro, ele saiu ali tão tomado por essa ira, que ele disse: eu preciso mudar essa situação.
Ele não queria ser presidente, ele não queria ser nada. Mas em 1 ano depois de sair da prisão, ele é levado então ao cargo compatível com o presidente de primeiro-ministro. Ele é levado a um cargo de liderança ali na África do Sul, justamente porque ele se irou. Ele olhou para uma situação, ele não se conformou com aquela situação. Eu preciso mudar. Houve um dia onde Jesus veio à terra. E justamente por causa da ira, Jesus olhou aquela situação. Jesus olhou como o mundo em que ele estava inserido, estava sendo conduzido para um abismo. É por causa da ira que ele foi tomado. É que então nós vemos que há toda uma mudança na história. Nós vemos que toda uma mudança acontece. Nós precisamos em Ribeirão Preto de pessoas iradas. Nós precisamos em toda a região de pessoas iradas. Iradas com a necessidade de mudar a situação desta região. Iradas com a necessidade de mudar a situação neste país, mas que comece pelo menos pelo meu bairro. Eu preciso ver essa situação mudando. Primeira coisa quando eu pisei em Ribeirão Preto, comecei a conhecer a cidade, eu me irei com a condição, devido à quantidade de praças que existem na cidade. Por ser alguém que frequentava em São Paulo e ver que havia um mínimo de um cuidado, cheguei aqui, eu falei, não é possível. E eu não via nunca a prefeitura ou empresas que passaram por licitação fazerem o trabalho nessas praças. Por isso eu peguei um dia a Genesi e falei, Genesi, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. E aí, conforme nós pedíamos autorização para a prefeitura, a ira aumentava muito mais. O trabalho não era realizado por eles, mas eles também não batiam o pé, não deixavam com que o trabalho fosse realizado. Mas nós não vamos pedir nada, nós não vamos pedir recursos financeiros, nós não vamos pedir nem maquinário, apenas nos permita ir e limpar a praça. Não. Aquela ira começou a tomar. E louvado seja Deus, nessa sexta-feira nós estaremos como igreja. Porque a ira foi tomada, a nossa líder do assistência social foi tomada por essa ira também. E essa ira foi espalhada. E que você se sinta irado também. E queira fazer parte dessa história. Queira fazer parte dessa mudança em nome de Jesus. Aleluia, exalte a Ele. A igreja precisa ser igreja, precisa participar. É muito fácil eu apontar o dedo para a prefeita e culpar ela de tudo. É muito fácil, é cômodo. E eu faço o quê? O que é que eu faço para mudar? Podemos começar pelo menos com o futuro desta cidade, as crianças, os adolescentes. Quem aqui sabia que dia 4 de outubro nós teremos eleições para o Conselho Tutelar? Louvado seja Deus, muitas pessoas sabem. Quem daqui sabia que nesta igreja nós temos 2 candidatas? Louvado seja Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Conselho Tutelar o conselho é um órgão ali que busca o equilíbrio quando a representação da efetividade dos direitos da criança e do adolescente nessa cidade. Nós precisamos então ajudar, nós precisamos ser igreja, e nós temos uma porta que está para ser aberta, para poder entrar. Portanto, busque fazer parte dessa história. Se as estatísticas que foram passadas de que 150 votos, 100 a 150 elege uma pessoa, só com essa igreja a gente já consegue eleger as 2. Amém? Mas isso depende de mim, depende de você. Nós precisamos nos irar. Não é possível.
não é possível continuar do jeito que está. Crianças largadas, adolescentes sem futuro, não é possível. Íris, eu não serei como muitas pessoas da minha família. Ah, porque meu avô era espanhol, por isso que eu sou assim. Ah, porque a minha avó era italiana. Minha avó, sangue caliente, espanhola. Ah, mas não recebeu amor meu bisavô. Ah, mas foi muito humilhado na infância. Ah, casamento dos meus pais passou por adultério. Então eu preciso ser um adúltero também. Para com isso. Irai-vos. A Bíblia nos direciona. Irai-vos. Eu não posso ser simplesmente da maneira como me ensinaram, porque tem que ser assim. Tem que ser assim, eu preciso mudar. Irai-vos. Vamos continuar na palavra. Nós começamos a falar sobre preguiça. Quem lembra disso? Começamos a falar sobre preguiça. Tem pessoas que não param. Outra coisa que me irou em Ribeirão Preto, eu já compartilhei várias vezes, são pessoas que querem ficar penduradas ao seguro-desemprego. Quantos aqui, eu já não falei, pessoas que queriam, não, eu dei entrada no seguro-desemprego, então eu só vou me registrar daqui a 6 meses. Espírito de miséria, repreenda isso da tua vida em nome de Jesus, amém? Repreenda isso, isso não pode estar com aqueles que são filhos do rei, que fazem parte de um reino. Não param em um trabalho porque querem se apoiar. A Bíblia diz, por isso levam as suas famílias à pobreza. Pessoas que não têm iniciativa, pessoas que não parte nada delas, elas precisam ser empurradas o tempo inteiro, senão elas ficam empacadas como mulas. A Bíblia diz que as formigas não têm chefe, não têm guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu alimento, o seu pão, e na cega junta o seu mantimento. Alguém aqui já viu as formigas trabalhando? Elas são organizadas. Elas suportam ali pesos superiores ao próprio peso dela. Organizadas. Aprende com a formiga, ó preguiçoso, como Salomão fala. Aprenda com a formiga. Deus disse a Adão: 6 dias trabalharás. Foi isso que ele disse para Adão? 6 dias trabalharás. Então entenda que todos nós nascemos com um dom. Cada um aqui tem um dom diferente. Cada um aqui tem o seu próprio dom. E o desejo nas nossas vidas é o catalisador do nosso dom. Chegar a fazer aquilo a qual você nasceu determinado, é este o seu trabalho. O seu trabalho é fazer aquilo na qual você foi separado, criado para fazer. Entenda que emprego não é necessariamente o seu trabalho. Como isso? O que você está dizendo, pastor? O emprego, ele apenas te oferece o teu sustento. Agora, o trabalho, ele desenvolve o teu potencial. O trabalho, ele desenvolve aquilo que está dentro de você, na qual você foi criado para ser. Não necessariamente o emprego te ajuda. O emprego é o certo para aquilo que você nasceu. Imagina você que nasceu para ser músico, mas você está trabalhando como caixa num supermercado, ou trabalhando numa farmácia, não sei, em uma função diferente daquilo que arde no teu coração, no teu espírito. Entenda você algo, que o teu emprego, ele vai te ajudar a financiar o seu potencial, para conseguir realizar aquilo para o qual você foi chamado. Amém? Entenda que o teu emprego vai te ajudar.
O teu emprego vai te ajudar. Mas eu sou músico. Mas através do teu emprego você vai poder estudar. Através do teu emprego você vai poder se preparar. Por isso não murmura. Por isso não reclame. Por isso pare de querer atrapalhar o processo de Deus na tua vida. Pare com isso. Eu quero dizer, eu ainda sou até um pouco ousado em dizer que provavelmente você em toda a sua vida, você nunca teve um trabalho. Você pode ter tido muitos empregos. Hoje, para que você entenda a função dessa mensagem, a função dessa mensagem é te desprogramar. A função dessa mensagem é tirar toda ali, aquele conceito tipo que você já criou, que eu acabei caindo nessa área, vamos lá, não estou feliz, mas paga minhas contas. Vamos continuar. Eu quero que nessa noite você saia daqui irado. Eu quero que você saia dessa noite aqui incomodado com a tua realidade. Sabe que tem um amigo meu, um conhecido meu, lá de São Paulo, que ele por muitos anos ele trabalhou numa concessionária, numa grande concessionária de veículos. Ele era apenas o menino da oficina. Carrega aquilo ali, faz aquilo lá, aperta aqui, faz aquilo ali. Durante anos ele passou nessa condição. Só que houve um momento onde Deus ativou aquilo que era o talento na vida dele. E ele deixou de ser o menino da mecânica para ser o empresário de um auto center especializado em qual marca de veículos? Na qual ele trabalhou durante muitos anos. Se sentiu muitas vezes humilhado, muitas vezes quis jogar tudo para o alto. Está lá. Mês passado passou 25 dias na Europa. Menino, quem conhece São Paulo, menino da Brasilândia. Encontrou o seu talento, mas um dia ele se irou. Um dia ele se irou e despertou nele aquilo que precisava. Ele entendeu que aquele trabalho, aquele emprego estava fazendo com que ele pudesse financiar aquilo que ele iria um dia se tornar. Ele foi passando por cursos, ele foi passando por muito aprendizado, muitos mecânicos graduados na rede passaram por ele. Ele foi o menino desses mecânicos, foi adquirindo conhecimento, e hoje ele é um especialista nessa marca. Na verdade, ele ainda põe a mão na massa, mas ele tem a equipe que trabalha, porque ele foi ativado. A ira incomodou aquele homem. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus ele te trouxe ao mundo para solucionar o problema de alguém. Eu quero que você entenda isso. Você foi criado por Deus para resolver o problema de alguém em Ribeirão Preto, no Brasil, fora do Brasil, nas nações. Deus te criou para resolver o problema de alguém. Porque em mim e em você habita o céu e habita a terra. Nós somos criados da onde? Do pó da terra. O que representa a nossa carnalidade, o que representa ali a nossa forma natural de ser. Mas o homem, ao ser criado pelo pó da terra, após a formação, houve o sopro do Espírito. Então o céu foi lançado dentro do homem. A existência ali do céu foi lançada sobre ele. Céu e terra sobre a vida do homem, natural e o sobrenatural. Deus te trouxe ao mundo para solucionar o problema de alguém, e você tem essas ferramentas, porque o céu e a terra estão contigo. Você está ali fortalecido pelo Senhor.
O que você possui, Ribeirão Preto está precisando. O que você possui, Barretos está precisando. O que você possui, Bebedouro está precisando. O que você possui, Franca está precisando. Sertãozinho está precisando. Toda a região está precisando de um talento, de um dom em alguém que está escondido aqui. Alguém que está escondido, as nações estão precisando. Quando Deus disse: Adão, presta atenção, 6 dias trabalharás. Ele não estava dizendo: Adão, 6 dias você vai ficar na fábrica, 6 dias você vai ficar ali, ó, suando. Mas ele estava dizendo: Adão, 6 dias você trabalhará. Ou seja, você estará desenvolvendo aquilo para qual você foi chamado, Adão. Você precisa desenvolver aquilo na qual Deus te chamou. Você não está de passagem por esse mundo. Você não é apenas um figurante nesse mundo. Você é alguém que precisa ter um interruptor ativado. Você é alguém que precisa ter o seu chamado despertado. Por isso, seja fiel no pouco. Seja fiel no pequeno. E entenda que a sua frustração e a aceitação de não estar realizado, aonde você se encontra atualmente, só vai te paralisar, deixar você estagnado. E de maneira alguma estará cooperando para o desenvolvimento do teu potencial. Entenda isso. Irai-vos. Saiam daqui irados nessa noite. Ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando: ai, mas os outros passam na minha frente, chegaram bem depois, e Deus já está dando porta de emprego, Deus já está dando experiências que eu ainda não tive. Irai-vos. O convite é: ire-se com você mesmo. Não com as pessoas, com você mesmo. Que a ira esteja sobre você. A forma como você está estagnado, olhando de repente a vida passar, os anos passando e não fazendo nada. Nada para desenvolver o seu chamado, o seu potencial para o qual você foi chamado. Aleluia. 6 dias você vai se dedicar, Adão, a desenvolver a sua vida para a qual eu te criei. É o tempo de você abrir os teus olhos. Saia daqui irado. Saia daqui irada. Você não pode aceitar: ah, eu não achei o meu chamado. Ah, mas vamos que vamos. Vamos que uma hora eu acho. Você já percebeu que normalmente as pessoas que estão felizes, realizadas, deixa eu elaborar melhor essa frase, pessoas que estão no local certo, na função certa que Deus os criou, normalmente são pessoas felizes. Eu estou onde Deus me quis. Estou onde Deus me quis. A história de um conhecido meu, era dentista, estudou, acho que 5 anos, né, que o dentista estuda. O sonho, família, consultório, largou tudo e foi ser fotógrafo. Feliz. Sem peso nenhum. Vendeu com paixão o seu consultório. Feliz. Em determinado momento ele se irou. Ele foi contra tudo que a família impôs para que ele fosse. E encontrou o seu destino. Encontrou para a qual foi chamado. Agora, a partir do momento que você encontra para o que você foi chamado, ali começa uma nova data de nascimento.
A partir do momento que você entende para que Deus te chamou, começa uma nova etapa na sua vida. É o tempo de você desenvolver aquilo que Deus te criou. Sabe que o meu sonho é ser um homem de Deus, um pastor, para que todo aquele que olhe para mim, deseje também ser um pastor. Eu não quero ser um coadjuvante, eu não quero ser mais um. Isso não é ambição, entenda bem. Isso é a compreensão daquilo que Deus me criou, a compreensão para a qual eu fui chamado. É isso que eu preciso entender. Caso contrário, eu estou no lugar errado. Se eu não estou fazendo o meu melhor para que gere isso, para que desperte isso nas pessoas, eu estou fazendo o meu pior. De que adianta eu ser médico se eu não busco ser o melhor médico? Não adianta de nada, é frustração garantida. É por isso que você nunca vai me ver amargurado pelos cantos. É por isso que você nunca vai me ver amargurado, reclamando pelos cantos, porque eu sou realizado naquilo que eu faço. Eu entendi para que Deus me chamou. Agora, com a minha vida, com uma nova data de nascimento, eu preciso desenvolver isso. Eu preciso a cada dia mais buscar conhecer para que eu fui criado. Eu já sei, mas eu preciso conhecer as funções na qual eu preciso exercer. E eu amo tanto isso, que se um dia me colocassem dentro de uma prisão, eu tenho certeza que eu implanto uma igreja na prisão. Eu tenho certeza que eu abro uma igreja ali. Porque está dentro de mim, está na minha essência. Eu quero que você entenda isso. Precisa gritar dentro de você. Se não grita dentro de você, se não gerou uma ira dentro de você, você vai ficar paralisado. Nada vai andar. Afinal de contas, você não nasceu neste mundo. Você foi colocado neste mundo. Então você entende que você não escolheu nascer. E quando você desejar não morrer, provavelmente você vai ser levado. Você não escolhe para nascer e não escolhe para morrer. Deus, que é maior do que toda a existência, que está no controle de todas as coisas, Ele tem um destino certo desenhado para você. Ele sabe para que foi que Ele colocou você na terra. Ele sabe para que Ele desenhou o João, a Maria, o Pedro. Ele sabe. Ele tem um destino certo para cada um de nós. Por que é que Ele nos trouxe a essa terra? E entenda você que o seu destino, ele transcende a você, porque Ele é muito maior do que você. Ele é muito maior do que a sua existência. Algo que Deus criou para você, que Deus predeterminou para você. Eu preciso guardar isso para mim. Você precisa guardar isso para você. Descobrir o nosso destino, o nosso potencial. Isso é para toda a vida. E a igreja, e eu me incluo nisso, ajuda a descobrir o propósito para qual cada um foi chamado. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo aqui, quem opera é Deus. É Deus quem opera. É Deus quem produz o profundo querer, o profundo desejo. É Deus. O sentido de destino é a linguagem de Deus. Amém? Em nome de Jesus, nessa noite você vai voltar ao propósito inicial do Criador. Porque é dessa forma que Ele trabalha. Ele quer te colocar no local onde você foi determinado para estar. Deus produz o querer. E eu declaro nessa noite que você sentirá o seu coração queimando. Você sentirá o seu coração em chamas.
Eu não sou um pedacinho de tábua para ficar boiando em cima de um rio. Não foi para isso que Deus me criou. Eu tenho um destino e eu vou descobrir qual é esse destino. Eu vou descobrir para que é que Deus me criou, para que eu fui chamado nessa terra. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Eu preciso compreender isso, Senhor. Eu não vou ficar na beiradinha apenas olhando a vida passar. Me prometa em nome de Jesus. Me prometa que nessa noite você vai sair daqui irado. Você vai sair daqui irada. Me prometa isso nessa noite. Você vai sair daqui pensando na melhor forma como você precisa viver. Mas também você vai pensar na forma em que você está vivendo. Para descobrir então para que você foi chamado. Só para concluir, entenda. Tem uma expressão que ela é originada, eu vou até explicar de como ela é originada. Se você vai 7 horas da manhã a um ponto de ônibus e encostar ao lado de uma pessoa e perguntar para ela: para onde você está indo? Certamente essa pessoa vai responder: eu estou indo trabalhar. 7 horas da manhã no ponto de ônibus, você acha que eu estou indo para o cinema? Para onde que eu estou indo? Estou indo trabalhar. Aí você pergunta: para que você trabalha? Para comer, é claro. E por que você come? Eu como para não morrer. E para que você vive? Eu vivo para trabalhar. Ah, é? Você vive para trabalhar? E para que você trabalha? Para comer. E para que você come? Para não morrer. E para que você vive? Para trabalhar, é claro. O que é isso? O que se origina através dessa expressão, desse jeito? É o tal do caminho do rato. Quem já teve um rato visitando na sua casa, sabe que ele tem esse caminho programado. Ele vai programado. E quando o rato ele é interceptado, a própria ninhada ali, a gangue dele, não volta mais para o local, porque já estava certo. Era para trabalhar, para comer, para viver. Era o caminho do rato. É essa a expressão. É a tal da rotina, é daí que vem essa expressão. E Deus, Ele nos fez para sermos originais e não uma cópia. Deus nos criou para isso. Se você pegar o livro de Crônicas, você vai lá, você vai ler, você vai ver que ele é meio difícil de ler. Você vai ver que um nasce, aí vai, gera outro, que vive tantos anos, aí morre, aí nasce outro, e vai, e vai. Crônicas parece até uma guia de telefone. Você vai lá, parece uma lista telefônica. Só que até que chega Noé. Noé disse: eu vou sair do caminho do rato. Eu vou sair dessa situação. Eu vou sair desse ciclo vicioso. Eu vou sair dessa condição. Vou lá, me rendo a Deus, adoro a Deus, mas passo uma tribulação. Eu entro no período de apostasia, adoro a outros deuses. Deus vem, levanta um libertador. Esse libertador então traz o arrependimento para nós. Aí eu volto a adorar a Deus, mas aí aparece uma nova tribulação. Eu entro em apostasia. O caminho do rato. Noé veio para acabar com isso. Porque Noé se irou. Noé se irou, e quando veio o comando de Deus, ele na hora, ele queria ser alguém diferente, então ele foi e fez a arca, sendo questionado por muitos. Imagina, vai vir um dilúvio, com esse céu parecendo Ribeirão Preto, aonde? Aonde vai vir dilúvio? E aí continua ali, e um nasceu, foi gerado outro, e nasceu outro, até que chega Enoque. Até que chega Enoque. Enoque é alguém que quebrou o caminho do rato. É alguém que marcou história, porque Enoque andou com Deus. O caminho do rato foi quebrado. Ele foi diferente. Portanto, sai da fila.
faz algo, se movimenta, tenha iniciativa, rompa com esse sedentarismo espiritual, rompa isso na tua vida, saia daqui irado nessa noite, em nome de Jesus. Acorda, visitantes, esse acorda foi para cutucar agora, tá? Foi para despertar. Irai-vos, irai-vos. Ire-se com algo, olhe para dentro de você, ire-se com algo. Não sei, acho que eu vou pensar hoje saindo desse culto. Também, Patrick, o pastor não conhece meu problema. Está falando sem conhecimento de causa, não conhece meu problema. Lembra daquela história que ele falou? É verdade na minha vida, porque o meu bisavô era militar. Eu não consigo dar amor para as pessoas, você acredita, Patrick? Eu não consigo dar amor. Minha mãe foi muito dura comigo. Eu não consigo ser doce com ninguém. Começa a buscar culpados, sabe? Pessoas assim começam a buscar culpados, Diego, sabe? Começa a buscar culpados. Por quê? Para comprovar que o porquê que são dessa maneira. Por quê? Para com isso e corre atrás do seu chamado. Corre atrás do seu destino. Para que você foi chamado? Se Jesus viesse nesse momento e sentasse contigo, vamos tomar um café, Caetano. E aí? Para que você foi chamado, Caetano? Fala para mim. Vai ficar com dúvida no coração? Põe para fora. Põe para fora. Para que você foi chamado? Para de se lamentar, para de chorar, para de reclamar. A cada vez que há uma murmuração, você atrasa o plano de Deus na sua própria vida. Tem dúvida? Recorre para a própria palavra de Deus, essa não falha. 2 Coríntios 5,17, ela diz para você que ainda está murmurando: assim que se alguém está em Cristo, olha só, essa é nova. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Amém? Aleluia! Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Irai-vos! Irai-vos! Não é possível mais você ter ali o seu hábito de vir de tanto em tanto à igreja, e a cada semana tudo o que é pregado nessa igreja não sirva nada para a sua vida. Não é possível mais, nada para que gere mudança em você, não é possível mais. A liderança, ela começa quando você se ira com algo. Você possui um potencial. Quando veio ao mundo, Deus soprou sobre a sua vida o teu potencial. O teu potencial, o próprio Deus colocou dentro de você. Receba o teu potencial. Você precisa se conectar com esse destino, para que no dia em que os teus olhos se abram, você compreenda que a partir dali, a sua vida fica inaugurada. A sua vida começou. Até agora você está estagiando. Se você já descobriu, louvado seja Deus. Se você ainda não descobriu para que foi chamado, você ainda está estagiando. Usa o seu emprego para financiar o seu trabalho. Não importa o quanto isso demore, mas compreenda a forma que Deus age. Não existe nada mais triste quando uma pessoa parte e amigos próximos em comum dizem: fulano poderia ter sido tal coisa, só que não foi. Não tem nada pior do que ouvir isso. Então entenda que nunca é tarde. Nunca é tarde, Lucas. Entenda isso. Nunca é tarde. Como pastor dessa casa, eu declaro nesta noite: irai-vos. Ire-se com a sua realidade. Ire-se com
o seu lado estagnado, ire-se com uma paralisia, ire-se. Isso vai gerar a liderança em tua vida. Isso vai gerar o controle de Deus. 2 Timóteo 2, versículo 4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. O que ele está dizendo? Nenhum soldado que já compreende qual é a sua missão permite que as coisas desta vida tirem ele da sua missão, tirem ele do seu propósito, porque o seu objetivo é satisfazer aquele a quem o alistou. O seu objetivo, vamos exaltar a Deus, exalta Ele. O seu objetivo é glorificar aquele que te alistou. Portanto, líderes do reino, esta palavra trata da constância do bom soldado, aquele que suporta as adversidades, aquele que entende que está declarado aqui: nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Nenhum soldado em serviço não aceita sofrimento sem objetivo. Vai até o fim, persevera até o fim, para agradar ao seu general. Não se envolve com os negócios desta vida, porque o distrai da sua missão, do seu destino. Portanto, nessa noite eu declaro para que você se ire, saia daqui irado, saia daqui inconformado. Paulo diz aos romanos: não se conforme com este mundo, não se conforme com a tua realidade, mas antes seja transformado pela renovação do seu entendimento, para que conheças então a boa, a agradável e perfeita vontade do Pai. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar, exalte a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia.